Olá, bem-vindos à nossa aula de número 13 do curso de Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. Hoje nós vamos estudar, rever esse maravilhoso discurso que ele deu na sessão de outubro, Conferência Geral de outubro de 2019, com o título Tesouros Espirituais, onde ele vai nos ensinar, nos ajudar a relembrar a importância de se ter o poder de Deus, o poder do sacerdócio agindo em nosso favor, Vamos lá? Muito bem, para iniciar o tema, o assunto que ele vai abordar, ele começa seu discurso com as seguintes palavras: anseio profundamente que vocês compreendam que a restauração do sacerdócio é tão relevante para vocês, mulheres, como para os homens. Uma vez que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado, tanto as mulheres quanto os homens que guardam os convênios têm acesso a todas as bênçãos espirituais da igreja, ou, podemos dizer, a todos os tesouros espirituais que o Senhor reservou para seus filhos. Continuando, ele diz: os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará sua vida. Irmãs, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. Está aí uma explicação muito contundente, muito clara do nosso querido profeta, de que há uma diferença entre portar o sacerdócio e utilizar os poderes ou as bênçãos do sacerdócio. Portar o sacerdócio é algo inerente ao homem, mas utilizar os poderes do sacerdócio, isso está disponível para qualquer filho de Deus que faça convênios e guarde convênios. Não importa se seja um homem ou uma mulher. É isso que o Presidente Nelson vai nos ensinar nesse incrível discurso. Vamos em frente? Como esse discurso foi dado para as mulheres, na sessão das mulheres, ele tinha uma visão de querer ajudar as irmãs a compreenderem, e os irmãos também, a compreenderem ou acabar com esse mito de que o sacerdócio é um assunto para homem. Ele, então, em seu discurso, ele faz essa pergunta tão intrigante. Agora, vocês talvez estejam se perguntando: parece maravilhoso, mas como posso fazer isso? Como posso invocar o poder do Salvador em minha vida? Vocês não encontrarão a explicação desse processo em nenhum manual. O Espírito Santo será seu mentor particular à medida que buscarem compreender o que o Senhor deseja que vocês saibam e façam. O que posso dizer a vocês é que invocar o poder de Deus em sua vida exige as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma Smith, e a cada uma de vocês. Assim, eu as convido a estudar em espírito de oração a seção 25 de Doutrina e Convênios e descobrir o que o Espírito Santo ensinará a vocês. Muito bem, vamos fazer essa atividade? Deem uma olhada, faça uma pausa no vídeo, dê uma olhada lá na seção 25 de Doutrina e Convênios e também em suas anotações pessoais, talvez da época da conferência, se você já fez esse estudo naquela época. E aí, então, responda a primeira pergunta aí da nossa atividade. Compartilhe algo que você aprendeu sobre invocar os poderes de Deus, ok? Depois de terminar, volta aqui. Então, como esforço para você invocar os poderes dos céus, na sua vida, o Presidente Nelson nos ensina que existem algumas exigências, as mesmas exigências que foram necessárias para Emma Smith ou para qualquer mulher poderosa do Evangelho, ou homem, portador do sacerdócio, não importa, qualquer pessoa que deseja invocar os poderes de Deus na sua vida, que desejam estar prontos, prontas para ter essas experiências, é necessário estar atento a esta exigência.
Diz o presidente Nelson. Parte desse esforço exigirá que vocês deixem de lado muitas coisas deste mundo. Às vezes, falamos de forma informal a respeito de se afastar do mundo e de suas contendas, tentações generalizadas e falsas filosofias. Mas, para se afastar verdadeiramente, é necessário examinar sua vida de maneira meticulosa e frequente. Ao fazerem isso, o Espírito Santo vai inspirá-las a respeito do que não é mais necessário, do que não é mais digno de seu tempo e de sua energia. Ao desviarem o foco das distrações mundanas, algumas coisas que lhes parecem importantes agora não serão mais prioridades. Vocês precisarão dizer não para algumas coisas, mesmo que elas pareçam inofensivas. Ao embarcarem nesse processo de consagrar sua vida ao Senhor e ao continuarem nele ao longo de sua vida, as mudanças em sua perspectiva, em seus sentimentos e em sua força espiritual lhes surpreenderão. Que mensagem poderosa! Uma mensagem para a ação. Como diz o presidente Nelson, é necessário que façamos este exame de nossa vida de forma meticulosa e de forma constante. Porque no decorrer da nossa vida, de nossas atividades, nós fatalmente seremos envolvidos por situações, talvez por hábitos que tomem de nós tempo precioso, que nós deixamos de lado coisas realmente essenciais e às vezes nos envolvemos com coisas até boas, mas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, de importância, Então, dar uma atenção maior para as coisas que são essenciais. Coisas que nos trarão, de fato, o espírito e a força e o poder espiritual. Faça esse exercício agora. Tá? Não precisa fazer nenhum relato, mas faz essa prática já hoje, a partir de agora. Pondera por 1 minuto e tenta identificar uma distração que pode ser retirada da sua vida hoje para que você tenha mais acesso ao poder de Deus em sua vida. Faz esse exame. Depois, continua o vídeo. Vamos lá. Em seguida, o presidente Nelson ele dá uma mensagem assim tão poderosa, voltada, alguém pode pensar, é voltada para os homens, mas é voltada para todos. O presidente Nelson coloca aí na balança diante de nós o poder, ou melhor, a importância do homem e da mulher nesse relacionamento conjugal ou em qualquer relacionamento, às vezes na nossa interação, nos chamados na igreja, não importa. Precisamos ter uma visão de que tanto o homem quanto a mulher tem o seu valor e esse valor perante Deus ele é idêntico. Os dois têm as mesmas capacidades de se tornarem como Cristo. Embora saibamos que eles tenham algumas características que são diferentes, mas que são complementares, como a família Proclamação ao Mundo nos deixa claro no seu ensinamento, mas é importante entender que deve haver um respeito mútuo na forma de lidar, o homem e a mulher, um respeito mútuo, entendendo qual é o papel de cada um no plano e entendendo que o valor de ambos para Deus é exatamente idêntico. Olha o que ele diz. Sou inspirado por cada marido que demonstra que seu mais importante dever no sacerdócio é cuidar de sua esposa. Elogio esses homens que respeitam profundamente a capacidade de sua esposa de receber revelação e a valorizam como parceira igual em seu casamento. Quando o homem compreende a majestade e o poder de uma mulher virtuosa, determinada, que seja membro da igreja e que tenha recebido sua investidura, é de se admirar que ele se levante quando ela entra na sala? Poxa, que coisa incrível, Bem, vamos utilizar esta mensagem para uma atividade também. Dá uma pausa no vídeo, vai ali e responde a esta pergunta, O que é que você aprende, irmão? Se você é um homem, o que é que você aprende com essa mensagem do presidente Nelson? Irmã, você que é uma mulher,
como você pode ajudar os homens a entenderem o seu valor, o valor da mulher. O que você pode fazer na esfera de ação, né? Na sua esfera de ação, para ajudar os homens a entenderem este conceito. Faz uma pausa, responde, depois retorna para o vídeo. Muito bem, na continuação, o presidente Nelson, ele nos deixa esse ensinamento doutrinário até, né? Tão importante, tão poderoso, né? Falando da capacidade das mulheres, dos espíritos femininos. Olha o que ele diz. Desde o início dos tempos, as mulheres foram abençoadas com uma bússola moral singular, a capacidade de distinguir o certo do errado. Esse dom é aperfeiçoado naquelas que fazem e guardam convênios, e é ofuscado naquelas que intencionalmente ignoram os mandamentos de Deus. Apresso-me ao acrescentar que, de maneira alguma, isento os homens do requisito de Deus de que eles também devem distinguir entre o certo e o errado. Mas, minhas queridas irmãs, sua capacidade de discernir a verdade do erro, de ser as guardiãs da moralidade na sociedade, é fundamental nesses últimos dias. Dependemos de vocês para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí ele arremata dizendo, serei bem claro quanto a isso. Se o mundo perder a retidão moral das mulheres, o mundo nunca se recuperará. Que mensagem poderosa! Irmãs, compreendem esse poder que vocês têm como espíritos femininos? Como filha de Deus, com capacidade, ou com uma capacidade que só vocês têm de forma tão aguda, diferentemente dos irmãos. Vamos lá, vamos fazer uma outra atividade com essa afirmação do presidente Nelson. Dá uma pausa no vídeo, responde a próxima pergunta aí da atividade. O que você aprende ou sente com essa orientação do profeta? Qual é o seu papel? Seja irmão, seja irmã, né? Qual é o seu papel para manter acesa ou aceso, né, este entendimento, este conhecimento que o presidente Nelson nos ensina, nos passa, nos mostra nesta afirmação? Responde a pergunta, depois retorna aqui para o vídeo. Muito bem, em seguida o presidente Nelson ele faz dois esclarecimentos muito importantes com relação ao sacerdócio e às mulheres, a relação entre sacerdócio e as mulheres. Primeiramente ele nos diz, agora gostaria de esclarecer outros pontos com respeito às mulheres e ao sacerdócio. Quando vocês são designadas para servirem um chamado sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio, como seu bispo ou seu presidente de estaca, vocês recebem a autoridade do sacerdócio para servir naquele chamado. De modo semelhante, no templo sagrado, vocês são autorizados a realizar ordenanças do sacerdócio e a oficiar nelas todas as vezes que frequentam o templo. Sua investidura no templo as prepara para isso. Compreendemos bem esse conceito? Sempre que uma irmã ou um irmão, não importa, estão agindo no chamado, estão agindo sob a autoridade das chaves que foram dadas, né, para alguns irmãos que possuem chaves aqui na terra, né, vindo do profeta até nossos bispos, presidentes de estaca, presidentes de quórums, né, do sacerdócio, enfim. Esses irmãos têm chaves, né, foram delegadas a ele para realizar um trabalho. E quando alguém é chamado por este irmão que possui chaves para realizar um trabalho, é designado por imposição de mãos, por exemplo, naquele momento você, irmão ou irmã, recebe a autoridade do sacerdócio para agir naquele chamado. Costumo fazer uma pergunta, né, como exemplo, para ajudar os alunos a entender esse conceito. Sempre pergunto, imagina um missionário, um elder, ou uma sister, né? Imagine que um elder e uma sister acabaram de ser designados pelo seu presidente de estaca como missionários de tempo integral e partem para o CTM. A pergunta é, qual dos dois tem mais autoridade para realizar o trabalho? Como missionário, claro. A resposta é nenhum dos dois. Nenhum dos dois tem mais autoridade que o outro. Os dois têm a mesma autoridade. Estão agindo
com a autoridade do sacerdócio dada por aqueles que têm chaves. Ok? Este é um conceito importante. O segundo conceito está no próximo slide. Na continuação, o presidente Nelson então ensina: se vocês receberam a investidura, mas atualmente não são casadas com um homem que possui o sacerdócio, e alguém diz a vocês: sinto muito por você não ter o sacerdócio em casa. Espero que entendam que essa afirmação está errada. Vocês talvez não tenham um portador do sacerdócio em casa, mas vocês receberam e fizeram convênios sagrados com Deus em seu templo. Emana desses convênios uma investidura do poder do sacerdócio dele sobre vocês. E lembrem-se de que, se seu marido falecer, vocês presidirão em seu lar. Então, irmãs e também irmãos, não esqueçamos jamais deste conceito. Uma coisa é ser portador do sacerdócio. Os homens recebem o sacerdócio para que eles possam oficiar em favor das pessoas, em favor de todos os homens e de todas as mulheres. Portar o sacerdócio é ter autoridade para dar, para oficiar, para realizar uma ordenança, ou seja, para levar até as pessoas as bênçãos do sacerdócio. Mas as bênçãos do sacerdócio são recebidas tanto por homens quanto por mulheres através das ordenanças que nós recebemos. Então, por exemplo, quando recebemos a investidura, não importa se são um homem ou se é uma mulher, recebemos naquela ordenança as mesmas bênçãos, os mesmos poderes ou as mesmas autoridades. Não esqueçamos deste conceito. E para concluir a nossa lição, estudo desse discurso maravilhoso, o presidente Nelson faz aí uma súplica, um pedido no final, quando ele diz: suplico a vocês que estudem em espírito de oração todas as verdades que encontrarem a respeito do poder do sacerdócio. E aí ele dá aí uma dica, Vocês podem começar com as sessões 84 e 107 de Doutrina e Convênios. Os irmãos devem conhecer muito bem essas duas sessões, que são sessões que falam primordialmente sobre o sacerdócio. Para as irmãs, devem conhecer também. Estamos falando do poder de Deus, que está disponível para abençoar a vida tanto de homens quanto de mulheres. Fica então aí essa dica, esse convite, para iniciar um estudo deste assunto. Gostaria de concluir então a nossa lição prestando o meu testemunho. Sei que Deus vive, eu sei que Jesus ele é o Cristo. Eu sei que o poder do sacerdócio é o poder de Deus que está na terra para abençoar a vida de todos nós. Irmãos e irmãs, não importa. Nós estamos também aqui no Evangelho, dentro do convênio, como pessoas que devem receber as ordenanças e estarmos prontos para realizar um trabalho em prol de nossos irmãos e irmãs, seja aqui nesta terra, seja aqueles que estão do outro lado do véu. O Senhor nos abençoe em oração e essa aula que a gente conclui em nome de Jesus Cristo. Amém.